Nesses 3 anos de história do programa A Força do Agro, nosso quadro de bem-estar, ele se consolidou como um verdadeiro refúgio de conhecimento, saúde e inspiração para a sua rotina. Durante essa jornada, nós mergulhamos nas origens de alimentos fascinantes, resgatando histórias milenares, tradição, espiritualidade e receitas de vida longa que atravessam gerações. Nós preparamos uma edição especial de aniversário para relembrar alguns dos temas mais marcantes e emocionantes deste ano. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Valderson de Souza, sexta-feira, 21 de agosto, 3 anos de A Força do Agro. Isso é uma coisa maravilhosa, Joyce. Eu fico super feliz de saber que há 3 anos nós estamos juntos, levando para você de casa assuntos importantíssimos para melhorar a sua vida, para você ficar mais legal. Olha, 3 anos é uma vitória, é uma grande vitória. É isso aí, nesses 3 anos aqui no quadro de sexta-feira que a gente fala de bem-estar, de saúde, nós trouxemos informações sobre alimentos com histórias milenares, tradição, espiritualidade, saúde, qualidade de vida. Nós vamos relembrar aqui alguns dos temas que mais marcaram durante esse último ano e que mostraram aí pequenas escolhas fazem a diferença na busca por uma vida mais saudável. Nós estamos com pães aqui, né? Tá um cheirinho gostoso, porque 3 anos é bodas de trigo. Olha, por isso aqui o trigo. E trigo é fartura, trigo é fertilidade, trigo é abundância. Então, celebrar com os pães, eu acho que é uma coisa maravilhosa. Aliás, fica até uma dica para você de casa. Se você quer fazer essa comemoração junto com a gente, faz aí seu pãozinho. Se você fizer, vai ser muito mais mágico, porque tem a sua mão, tem a sua energia, tem o seu forno e você vai saborear uma coisa deliciosa. É um pãozinho caseiro, nossa, não tem igual. E também, nós não temos aqui, mas pode ser bodas de couro, que também é agro. Que também é agro, Joyce. Por quê? Porque o couro é resistência, couro é proteção. Então é uma coisa muito interessante, porque quando você chega no número 3, significa que você já experimentou o lado positivo, o lado negativo e agora você vai ter como se fosse, não é uma conclusão, mas você vai ter uma opinião formada, você completou um pequeno ciclo. Então é muito importante porque o 3, ele está presente em todas as culturas. A gente não pode esquecer que a Santíssima Trindade é 3, Pai, Mãe e Filho, 3. A base, inclusive, da nossa matemática, é toda ligada ao número 3, porque o número 3 é o triângulo. E quando nós temos um triângulo, nós podemos formar um plano, fazer um projeto. E é tudo isso que a gente quer na nossa vida. Muitos planos positivos, projetos legais. E assim, fartura como o trigo e principalmente resistente como o couro, é o agro e a força do agro. Resiste e é farta de histórias, de conhecimentos para tornar a nossa vida aí cada vez melhor. Nesses 3 anos nós falamos de alguns alimentos pouco conhecidos e com histórias milenares, né? Por que resgatar esses alimentos e conhecimentos antigos é tão importante nos dias atuais, Valderson? Explica para o nosso público por que a gente busca esses temas, a gente estuda, justamente para trazer conhecimento, para trazer informação. Exatamente, Joyce. Por uma coisa seguinte, eu acho que nós, principalmente a população urbana brasileira, nós temos tradições alimentares muito colonizadas, que vieram dos nossos avós, bisavós, tal. Então a gente come mais ou menos parecido com, sei lá, a culinária europeia, a culinária oriental. Só que o Brasil, a América do Sul, é extremamente rica. Então nós temos uma natureza muito pródiga, muito incrível. E muitas vezes nós não usamos esses recursos de alimentação da natureza, coisas daqui do Brasil mesmo, por um desconhecimento. Então nós sentimos que era uma obrigação da nossa parte resgatar toda essa tradição culinária do Brasil, desde lá dos povos originários, a mandioca, a taioba, um monte de coisa que vem lá das origens, muito lá de trás, mas resgatando também
toda essa cultura andina que está aqui do nosso lado, com chia, com, enfim, uma série de alimentos que a gente diz é novo. Não, não é novo, não. Isso aí está há milhares de anos. Só que nós que desconhecemos, temos uma certa, não vou dizer antipatia, mas eu diria assim, um desconhecimento. A gente fica com medo. Então, muito nós fazemos aqui na Força do Agro é mostrar para você que esses alimentos milenares aqui da América são maravilhosos. Eles são altamente nutritivos, são curativos e só vai fazer bem para a nossa vida. E a gente corre tanto no dia a dia, é tanta informação, e a gente não se dá conta. Nós somos o passado, é o passado, né, que nos define quem somos, quem seremos. E a gente tem que manter essas tradições, né, Walderson? Outro dia eu estava ouvindo alguém falar que o Brasil está em extinção, a cultura brasileira está em extinção, e faz sentido. Por quê? Porque nós temos os estrangeirismos, a gente não é patriota, a gente não é nacionalista, a gente não valoriza o que nós temos aqui, a nossa comida, a nossa música, o nosso folclore. O folclore, estamos no mês do folclore, inclusive, né? Aí do Saci, da Cuca, personagens importantíssimos para a nossa história, a gente não valoriza e permite que outros povos, né, os estrangeiros, venham para cá e acabam deixando predominar as culturas deles. Então, de fato, se a gente não se atentar, nós estamos caminhando para a extinção. É verdade, Joyce. Isso daí eu percebo principalmente com as novas gerações. Porque de tanto você ter o auxílio da mídia, dos programas importados, das informações importadas, a gente deixa de celebrar o Saci Pererê e celebra o quê? O Halloween. A gente deixa de comer, sei lá, uma pipoca, ou um milho, ou uma mandioca, para a gente comer marshmallow, comer coisas assim que vem de fora. E aí você diz assim, mas por que isso aí? Não é por desconhecimento, a informação está aí, está na sua mão. É mais a necessidade de nós resgatarmos esses valores. Não é você ser nacionalista, não é você ser cabeça dura, muito pelo contrário, mas é saber que essa nossa riqueza é nossa, é daqui, vai fazer bem para a gente. Então não adianta você ficar, não, vamos seguir o modelo da Suíça, o modelo da Escandinávia. Deixa eles lá vivendo a vida deles. Nós temos que descobrir qual é o nosso modelo. Eu tenho certeza que você sabe. É mais uma questão de você transformar isso em uma realidade palpável. E toda a nossa cultura, né, a música, o folclore, tudo tem relação com o agro. Aqui nós falamos sobre taioba, babosa, maxixe, moringa. Eu acho que não dá nem para escolher uma, né, que a gente se surpreendeu aí pelas propriedades, história, forma de consumo, porque todas elas têm propriedades importantíssimas para a nossa saúde, têm uma ligação espiritual. Tem uma ligação muito forte, Joyce. Por exemplo, eu encantei com a moringa, porque eu não sabia. Moringa, para mim, era um objeto de barro que a gente usava para guardar água. Aí eu descobri que no árido, lá no semiárido do Nordeste, essa árvore é maravilhosa, porque ela retém água e tudo nela tem sentido. As flores as folhas são alimento, a madeira é muito boa, a água fica ali preservada. Então, realmente é um tesouro brasileiro que está lá à disposição. E outras coisas que a gente vai descobrindo, né? Por exemplo, a babosa eu acho maravilhosa. A babosa, não só ela faz bem para a pele, faz bem para o cabelo e tal, mas eu lembro que alguns anos atrás eu tive uma crise de herpes zoster e os médicos disseram para mim, você vai ficar marcado. Falei, não, eu vou passar babosa. E todo dia eu passava babosa daquilo ali, não ficou nenhuma marca. Então eu vejo que é algo que é cicatrizante, que é curativo, que ajuda em todos os sentidos. Você tomou babosa, Joyce? Uma época que tinha uma moda das pessoas fazerem babosa batida no liquidificador e tal. Eu usei babosa no cabelo. Quem nunca usou babosa no cabelo? Bom, isso é verdade. Fica uma maravilha.
Fica uma maravilha. Não, porque teve uma época, alguns anos atrás, que as pessoas faziam uma espécie de uma beberagem, uma garrafada com babosa no liquidificador, botava um pouquinho de cachaça, tal, e era muito bom, principalmente para a parte digestiva, promovia toda uma desintoxicação. São modas, né? Que a gente vai descobrindo, que vai passando. Por exemplo, o maxixe, que aqui no Sudeste, no Sul, não é tão conhecido, mas no Norte e no Nordeste é um legume maravilhoso. Você pode fazer maxixe de várias maneiras, é extremamente saboroso, é nutritivo e aquilo. Ah, mas a gente fica com medo, é uma coisa meio peluda, meio cheia. Não, é muito espetacular. Basta você saber fazer, saber usar. Agora nós vamos falar de Red Silver, as panelas que não precisam de óleo e trazem a facilidade e saúde para sua casa. Eu não sei se você sabe, mas aquele pouquinho de óleo na comida, a longo prazo, pode provocar, sim, ganho de peso, pressão alta e até doenças do coração. Mas com Red Silver, você cozinha sem óleo e nada gruda. Preste atenção nessas imagens. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Gente, não precisa de óleo, não gruda e vai em todos os fogões. E hoje tem promoção. Compre agora pelo QR Code com até 64% de desconto no kit padrão, com 4 panelas mais 4 tampas, igual a esse aqui, ó. Sai por 12 parcelas de R$ 62,25 com frete grátis. E com apenas R$ 10 a mais na parcela, ou seja, 12 de R$ 72,25, você leva o kit família, que conta com assadeira e com panelão de 28 centímetros com tampa. E ganhe de presente este kit com 4 utensílios de silicone para deixar a sua cozinha mais completa. É uma oportunidade única. E detalhe, usou 30 dias, não gostou? Receba todo o seu dinheiro de volta. É satisfação garantida. Compre agora pelo QR Code ou acesse redsilver.com.br/oeste. Ou, se preferir, mande mensagem no WhatsApp 11 97661 8704. Eu vou repetir, 11 97661 8704. Compre agora e leve saúde, facilidade e praticidade para a sua casa. A nossa biodiversidade, Val, ela nos ensina quando o assunto é alimentação saudável. Eu acho que o Brasil, ele é rico por natureza, né? A gente tem uma natureza abundante, a gente tem beleza. Eu acho que só falta mesmo o brasileiro se atentar mais, dar mais valor para aquilo que existe aqui, né? Eu acho que é valor e reconhecimento. Valor a gente até dá, Joyce. É que, infelizmente, as estruturas ainda são um pouco incipientes, isto é um pouco caro. Eu falo assim, é mais barato você ir para a Flórida do que você ir para o Ceará. O que precisa não, é fazer com que o Ceará fique mais barato, que a gente possa ir no Nordeste, possa ir no Rio Grande do Sul, possa ir no Pantanal, com condições para você desfrutar não apenas da beleza visual, mas principalmente da beleza alimentícia do agro, porque cada região brasileira tem uma forma de se alimentar, tem uma forma de tratar as pessoas de uma maneira diferente. E é muito bom que a gente tenha essa pluralidade de sabores, porque a vida não é feita de um único sabor, ela seria muito insípida, muito chata. Então a gente tem que conhecer essas outras coisas. E, como diz a história, se Maomé não vai à montanha, a montanha vem a Maomé. Então, a gente tem que ir lá para conhecer. Tem que conhecer o Nordeste, tem que conhecer o Pantanal, tem que conhecer o Pampa, tem que conhecer o Brasil. O Brasil é muito grande e nós temos esse dever de valorizar o que é nosso. O brasileiro precisa conhecer o Brasil. Praticamente tudo que a gente procura fora, a gente tem aqui e até melhor. Os alimentos que nós trouxemos aqui nesse ano, né, Valderson, mostraram que uma alimentação saudável não precisa ser monótona.
Né? De jeito nenhum. Pode mudar, pode criar. O lírio do brejo também colocamos aqui, que é até comestível, né? O lírio do brejo é incrível, porque ele é não só comestível, ele faz bem para a saúde, mas ele é principalmente, espiritualmente falando, é uma planta poderosíssima, né? Muito usada nos rituais afro-brasileiros. Por quê? Porque o aroma, a cor, as folhas, tudo aquilo promove uma espécie de limpeza, uma desintoxicação espiritual, energética. Aqui nós falamos sempre de espiritualidade sem estar ligado à religiosidade. Religião é uma coisa que tem códigos, tem normas, tem protocolos, procedimentos. Agora, espiritualidade é algo do ser humano. É você se abrir para dimensões mais sutis, mais impalpáveis. E os alimentos ajudam muito nisso. Por isso que a gente falava, tal planta, tal legume, tal madeira ajuda nesse processo de sensibilidade. Seja pelo aroma, seja pelo chá, quando você consome, seja até por você colocar na sua casa, num vaso perto, e você sentir aquilo dali, mudando a energia do espaço. Isso é muito importante, porque isso independe do seu credo. Você pode ser até ateu, não acredito em nada, mas você sabe que se você colocar uma flor dentro de sua casa, a energia, o astral, o ambiente vai mudar com toda certeza. Val, eu quero mandar um abraço especial para Regina Petrini de Salto, para o Edson Salles de Santa Catarina, que estão sempre presentes aqui, sempre mandam uma mensagem carinhosa. E são vocês, em nome da Regina, em nome do Edson, eu quero assim transmitir o meu agradecimento, a minha gratidão aqui a todos que acompanham a Força do Agro, que tem carinho aqui com a gente, mesmo quem não manda mensagem, mas está aí participando, compartilhando. Eles sempre mandam mensagem carinhosa sobre você, sobre o programa, e isso é importante para a gente, né? Isso é ótimo, Joyce, isso é ótimo porque demonstra que o público está ligado na gente. Da mesma maneira como a gente se preocupa em fazer algo que faça sentido para a vida de vocês, que vocês fiquem com, enfim, que a vida se torne melhor. Quando vocês mandam essas mensagens para a gente, é maravilhoso porque a gente sente que existe uma interação. Então hoje, olha, nesse dia que a gente está celebrando as bodas de trigo, de prosperidade, de fartura, pega aí um pãozinho na sua casa e quando você passar alguma coisa e for se alimentar, pensa na Força do Agro, pensa na gente e você vai ter prosperidade, você vai ter, sabe, abundância na sua vida. O Val, aqui a gente fala de alimentação, porque é relacionada ao agro, mas a gente fala de saúde, porque o agro é saúde, nós somos aquilo que comemos e a gente precisa de saúde para viver. Então, nós falamos também de outros temas que precisam destaque, como, por exemplo, prevenção ao câncer de intestino, glaucoma, abordamos os órgãos do nosso corpo, porque tudo está relacionado àquilo que nós nos alimentamos. E quando a gente se alimenta de comida, de energia, de espírito. De tudo, Joyce, porque a alimentação é um conceito muito amplo. A gente não está falando apenas de comida, mas todos os nossos sentidos se alimentam. Então, o olfato, a audição, a visão, o tato, tudo isso pode ser alimentado pelas nossas escolhas. Por isso que é muito importante, toda sexta-feira, a gente trazer um profissional da saúde para ele orientar sob o ponto de vista científico. Porque nós falamos da espiritualidade, dos costumes, da história, das tradições. Agora, a ciência tem uma outra abordagem. E essa outra abordagem, ela é muito importante, porque é dela também que depende todo esse processo bioquímico que acontece no nosso corpo. Então, quanto mais consciência você tem das possíveis dificuldades, você vai ter das possíveis facilidades de como você transformar isso, que é um problema, em uma solução para uma vida muito melhor. Para você que quer valorizar o seu capital, somos o Gen Capital da empresa Gemas Brilhantes e atuamos com ativos físicos. Nossa empresa é para você que tem dinheiro parado nos bancos, investe em ações ou em outros mercados que oscilam diariamente. Agora, você pode atuar com segurança no mercado de pedras preciosas e joias. Conosco,
Você vai aumentar seus lucros em diamantes certificados de alto valor e joias em ouro, com retornos fixos mensais acima da média. Entre em contato agora com a nossa central de atendimento pelo WhatsApp 0800 000 4998 ou escaneie o QR Code na tela e seja direcionado imediatamente. Você que acompanha a Revista Oeste sabe que aqui a gente não recua. Diz o que precisa ser dito. Para isso, é preciso ser livre. A liberdade não é concedida por governos, nem autorizada por anunciantes. É garantida por lei, mas só a vigilância do povo garante que leis sejam cumpridas. E o povo, no caso da Oeste, é a multidão de assinantes. A Revista Oeste existe porque milhares de homens e mulheres fizeram essa escolha. É esse apoio direto que mantém a nossa independência. Se você acredita na importância do jornalismo independente, venha fazer parte dessa história. Como faz bem para a gente, né? Uma questão de energia, ter uma planta dentro de casa, pode ser no apartamento, dentro de casa, em qualquer lugar. Uma plantinha, aquela terra. É ótimo, Joyce, é ótimo porque você começa a entender, na verdade, o que nós somos, né? Porque a gente tem uma ideia muito de, o ser humano é uma máquina, o ser humano é isso e aquilo. Não, nós somos o quê? Frutos da natureza, a mesma relação que a terra faz com a planta, com o vegetal, a terra também faz com os seres humanos. E nós temos que aprender a dialogar, a tirar proveito, a entender que a gente vê, por exemplo, na religião cristã, tem aquela história, tu és pó e ao pó você vai retornar. A gente acha que isso é apenas uma figura retórica. Não, é verdade mesmo. A gente veio das estrelas, é um pó, são componentes químicos, e quando a gente for embora, a gente vai de novo entrar nesse mesmo processo de transformação. E tudo isso, gente, é agro. Agro é a força da vida. O Val, um tema que sempre gera polêmica é o leite, o consumo de leite, né? Ele é tão contraditório, ele desperta tantas dúvidas, opiniões diferentes, mas o leite é agro, o leite é saudável. É claro, tem gente que tem problema com lactose, mas já existe leite sem lactose, você não precisa tomar leite todo dia, mas é um produto que vem do agro. Os produtores estão sofrendo tanto ainda, né, com essa importação, com essa concorrência desleal, mas é um alimento fundamental e não só para a gente se alimentar quando o bebê é para a vida, né? Com certeza, porque a gente fala do leite, mas a gente esquece que o leite é a base. Na verdade, isso vai virar queijo, vai virar iogurte, vai virar um componente fundamental para você fazer alimentos. Tanto alimentos salgados como alimentos doces. E não é só quando a gente é criancinha, neném, que a gente precisa do leite materno, ou então do leite da vaca, tal. Não, a vida toda. Por quê? É uma fonte de cálcio, é uma fonte de energia que nós precisamos até para manter os nossos ossos firmes, para a gente, enfim, ter a nossa independência. Agora, por que é controvertido? Porque muita gente gosta, muita gente não gosta, mas é isso, a vida é assim, né, Joyce? A gente falou aqui também algumas vezes sobre o consumo de sal, né? O consumo excessivo, que também é um tema que a gente precisa retomar, conscientizar sempre. O sal, ele é importante, a gente precisa dele, mas com equilíbrio, na medida certa. Eu lembro sempre do doutor falando, isso é um hábito brasileiro. Pois é, porque nós temos essa mania. A gente serve o alimento e aí pega o saleiro e manda ver o sal ali em cima. Depois não entende por que fica com hipertensão, fica com retenção urinária, fica com uma série de problemas. O sal é vida, a gente precisa do sal.
Eu lembro sempre de um mestre que eu tive que ele falava: se você não consome sal, você não tem salário. Se você não tem salário, você não ganha dinheiro na sua vida. Então, o sal é uma energia. Agora, o sal em excesso é um problema. É a mesma coisa que a gente querer tomar água do mar. Tudo bem, você até pode conseguir, mas vai te dar um revertério muito grande. Então, o sal é como se fosse um componente mágico que nós temos que encontrar qual é a nossa medida. Aí falo, uma colher de café, uma colher de chá, ou 2, tal. Cada um vai ter a sua medida. Agora, é extremamente importante você respeitar os limites do sal, porque o sal é vida, mas o sal também pode te matar. Alguns assuntos aqui, presentes no cotidiano, acabam cercados por tantos mitos, né? Somos especialistas, é o diz que me diz, a informação vai sendo repassada, sem conhecimento, eu ouvi dizer. E cada um pega a sua própria experiência, né, Joyce? Porque o sal não fez bem comigo, então tem que ser assim, tenho que tomar de manhã com água, tenho que tomar à noite, tem que ser assim, tem que ser assado. Todos esses mitos funcionam individualmente, isso não é uma verdade absoluta. Então nós temos que tomar muito cuidado, principalmente com tudo aquilo que nós vamos ingerir. O problema é o que a gente coloca dentro da gente. Então, cuidado com esses mitos todos que fazem em cima do sal, do açúcar, do amendoim, do cacau, e aí vai embora. História, eu acho que o ser humano é extremamente criativo para criar lendas e criar coisas. Agora, cuidado com as lendas, porque mesmo que elas tenham um fundo de verdade, elas podem fazer muito mal. Há quem não goste, de vez em quando aparecem uns críticos aqui, mas a gente entende que são pessoas que ignoram o conhecimento, são ignorantes. Ignorantes é quando você ignora, quando você não tem o conhecimento, então acabam criticando porque não sabem. É melhor se informar, mas a maioria gosta do que nós falamos aqui nas sextas-feiras. Além da nutrição, da saúde física, nós falamos sobre espiritualidade e tradições. Porque a alimentação, a fé, a tradição caminham sempre juntas, só reforçando o que nós já colocamos aqui. Claro, Joyce, se a gente for pensar em todos os rituais, não importa qual seja a sua religião, vai chegar uma hora que você vai se alimentar. Ou você se alimenta do pão e do vinho, no caso da religião cristã, ou nas religiões afro-brasileiras, todas aquelas comidas maravilhosas que são oferecidas aos orixás, aos santos, e mesmo para aqueles que não têm nenhuma ligação, nada. Se você for lá atrás da sua memória, você vai lembrar de quando você era criança, que tinham as bruxas, e as bruxas sempre estavam do lado de um caldeirão, mexendo uma sopa, mexendo um alimento. Pois é, toda magia está ligada diretamente à alimentação. E a alimentação é o que vai permitir nós nos sofisticarmos, isto é, nós nos tornarmos mais sensíveis a esse mundo mágico que está à nossa volta. Por mais realista, por mais pé no chão que você queira ser, é inegável você sentir a força da lua, a força do sol, a força da natureza e o que isso daí faz com a vida de cada uma das pessoas. Então, a gente tem que dar espaço para essa religiosidade, para essa espiritualidade. Você pode não gostar, mas eu tenho certeza que lá no fundo, não é que você não gosta, você tem um certo medo, um certo receio. E isso pode ser vencido com o quê? Com o conhecimento. O conhecimento é luz, e luz sempre faz a gente enxergar melhor a vida. O sol, a lua, a natureza, nós, tudo isso é agro. E por isso que a gente se permite aqui a falar sobre espiritualidade, sobre tradição, sobre o passado, porque tudo isso está relacionado à agricultura, à atividade mais antiga. O homem já cresceu aprendendo por si próprio a plantar, a colher o próprio alimento. Val, é uma alegria, é um prazer, uma honra dividir esse espaço aqui com você. Eu agradeço muito, Joyce, porque você é uma amiga muito legal. Você dá esse espaço para mim, para eu falar dessas coisas todas que eu fui amealhando ao longo da minha vida. E eu posso dizer, é uma honra para mim
de poder falar do agro, poder resgatar um pouco as minhas origens. Eu nasci no Mato Grosso, então é um pouco resgatar toda essa alegria do ser humano com a natureza, do agro, do papel importante disso. Então eu só tenho que te agradecer. São 3 anos de vitória, são 3 anos de alegria e que venham outros 30. Exatamente, é isso aí. Nós estamos aqui por você. Gratidão. Continue com a gente. Um excelente final de semana e até segunda-feira.